Irmãos, nós estamos começando hoje a campanha Alcançando o Impossível, e eu tenho certeza que nós ouviremos muitos testemunhos de bênçãos no decorrer e até o final dessa campanha em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, nós estaremos ouvindo muitos testemunhos, porque tenho certeza que nosso Deus Todo-Poderoso, a quem nós estamos invocando o nome, Ele vai nos responder e Ele vai também, Ele já sabe o seu impossível, Ele já sabe. Ele já sabe até porque você pode às vezes não ter falado para ninguém, mas com Ele você já falou, não é? A Ele você já disse, e foi bom você ter falado a Ele, só a Ele, porque você vai ter uma convicção muito forte de que Ele ouviu o que você falou, e essa convicção virá através da bênção que Ele vai derramar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero pedir a você a gentileza de você abrir a tua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo de número 8, versículo de número 50. Você sabe que Lucas ele foi um grande auxiliar do apóstolo São Paulo. Ele foi médico, né? Foi um auxiliar do apóstolo São Paulo, alguém que andou com o apóstolo São Paulo, e é uma pessoa assim que recebeu de Deus a função de escrever os atos do Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos, né? No livro dos Apóstolos, e também aqui no livro que leva o nome dele, que nós estaremos lendo um versículo da palavra de Deus, um versículo. E nós, amados irmãos, vamos ter como referência na nossa campanha os atos realizados, as pregações e os atos realizados pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estaremos recorrendo a Ele para que Ele responda da mesma maneira como Ele respondeu a tantas pessoas que chegaram diante dEle expondo suas necessidades e Ele as abençoou. Ele vai fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele vai nos abençoar. Teve algumas pessoas, conforme a sogra de Pedro, que estava com uma dor de cabeça muito forte, e Jesus orou por ela e foi curada. Mas talvez esse milagre que o Senhor Jesus Cristo fez não foi algo tão impossível à vista humana, como, por exemplo, o dele ter ressuscitado a Lázaro, que era algo impossível de se fazer. Logicamente que na nossa época, diferentemente da época de Cristo, né, não existia tantas doenças e tantas enfermidades como nós temos hoje. E haja visto que prova disto é o desenvolvimento e o crescimento assustador das indústrias farmacêuticas, farmácias, né? Então, você observando, dá para você fazer uma análise. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando Ele aqui esteve, e nós, logicamente, iremos começar no nosso primeiro dia da campanha, e nós estaremos falando daquilo que Ele fez e também daquilo que Ele expôs como necessidade para se alcançar um milagre da parte dEle. Está escrito que para Ele nada é impossível, não é? Nada é impossível, mas não custa nada te lembrar também, porque às vezes nós estamos vivendo um período da nossa vida tão tribuloso, tão tribuloso, tão tribuloso, e às vezes a gente se depara com tantas situações contrárias e que
isso parece que fica um tanto quanto distante, mas para Ele todas as coisas continuam ainda sendo possíveis. Não existe nada impossível para Deus, absolutamente nada, 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 nada. E, logicamente, irmãos, que nós, como cristãos, nós temos algo em nosso coração que é necessário termos para alcançarmos milagres. E que o que é isso? É o que está escrito aqui eu vou ler o versículo lá primeiro, hein? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradá-lo. Agora, por favor, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 8, versículo 50. O que está escrito aqui nesse versículo? Está escrito assim. É um versículo bem curtinho. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente tenha fé, e ela será curada. Para você alcançar o milagre que você está querendo, está precisando, está necessitando, para você alcançar o impossível, há essa necessidade de não ter medo e crer. Muito embora a situação que nós vamos narrar aos irmãos, expor aos irmãos, não foi uma situação muito simples, não. Não foi não foi uma situação simples. Foi uma situação muito complicada. E para obter a bênção, então o Senhor disse para mim, e diz para você, há necessidade de nós termos fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Mas isso não quer dizer também, irmão, não quer dizer também que a minha fé é que vai fazer eu alcançar as coisas. Por quê? Porque o poder do Senhor, o poder de Deus, e é um atributo que pertence só a Ele, de onipotência, Ele pode sobre todas as coisas, até mesmo na vida daquele que não tem fé. Porque muitas vezes Ele curou pessoas que estavam longe, a pedido de outrem. E Ele não sabia se aquela pessoa que estava recebendo a cura tinha fé ou não. Mas a pessoa que foi até Ele deu a demonstração de ter fé. Deu demonstração de ter fé. E esta fé, amado irmão, que nós precisamos ter, necessitamos ter para alcançar a bênção do Senhor, esta fé é uma fé descrita pelo apóstolo São Paulo no capítulo 10, versículo 17 de Romanos, onde ele fala assim: a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso é tão interessante, porque nosso Senhor Jesus Cristo, no seu andar evangelístico, de um lado para o outro, ele fazia duas coisas. Ele pregava a palavra, com o intuito de produzir fé no coração daqueles que ouviam, e na sequência, ele realizava milagres. Então ele transmitia a palavra,
trazendo fé ao coração das pessoas. E você sabe, irmão, que nós quase não temos os sermões que o Senhor Jesus Cristo pregava em suas campanhas evangelísticas, a não ser quando ele encontrou-se com a mulher samaritana, teve um diálogo com ela, conversou com ela. Ela foi lá em Samaria, trouxe todas as pessoas para ouvir Jesus, e a palavra, a Bíblia nos fala que eles ficaram com Jesus, e Jesus lhes anunciou a palavra, mas não diz que palavra que Jesus pregou. Mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo pregou, trouxe tamanha fé no coração dos ouvintes, que eles foram àquela mulher e disseram: olha, já não é mais por aquilo que você falou que nós acreditamos nele, mas nós mesmos ouvimos da boca dele. Então Jesus tinha essa preocupação, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas para obter esta fé que agrada a Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo providenciou a palavra dele, que é o instrumento gerador de fé no nosso coração, gerador de fé na nossa alma. E no corpo da mensagem que eu quero transmitir para você, ela inicia-se no capítulo 8, versículo 40 de Lucas, aonde está escrito esta palavra assim. Está escrito assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Quando Jesus voltou, as pessoas estavam no local, no lugar, aguardando o retorno dele. E quando ele retornou, a Bíblia aqui nos fala que o povo recebeu com alegria. Recebeu com alegria por quê? Porque todos estavam aguardando. Sabe quando você está na tua casa e você recebe a notícia de um parente muito chegado seu, está chegando de viagem e vai chegar por volta lá das 10 horas, e você 9 horas já está pronto para recebê-lo, tamanho o desejo de encontrar aquele parente que há tempos que você não vê. Porque você vai conversar com ele, e você e com ele vão falar das coisas passadas, da família e assim por diante. Então, a Bíblia nos fala, irmão, que aquele povo sabia que Jesus haveria de retornar àquele local, e eles foram para lá, e eles estavam ansiosos esperando o Senhor Jesus. Isso é desejo de vê-lo. Desejo de vê-lo. É isso que estava no coração daquelas pessoas, o desejo de vê-lo. E, amado irmão, é isso que nós temos que fomentar dentro de nós. Não tratar o Senhor Jesus Cristo como uma visita qualquer, ou um viajante qualquer, mas tratá-lo como ele merece ser tratado, porque ele veio de lá para cá. Ele fez essa viagem, veio aqui, esteve aqui por mim e por tua causa. Então, com que maneira nós devemos recebê-lo? Com alegria. Amém? Nós devemos recebê-lo com alegria. Recebê-lo com alegria. Sabendo que ele vai fazer alguma coisa. Eu estou esperando ele porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Você deve esperá-lo com alegria, porque ele vai fazer alguma coisa que vai te beneficiar, que vai te ajudar, que vai te abençoar. Esperar com alegria
não é com o coração cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de angústia. Muito embora nós estejamos passando, quem sabe, um momento assim. Uns estão, outros não estão. Mas a nossa confiança deve estar naquele a quem nós estamos aguardando e de quem estamos esperando algo ser feito, ser realizado. Então eles estão aguardando, irmãos, estão esperando. E a Bíblia nos fala no versículo 41 o seguinte, diz assim: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa. Um homem, um dirigente de uma sinagoga, alguém que não era judeu, mas alguém que era estimado pelo povo judeu, alguém que amava o Deus do povo judeu, alguém que construiu uma sinagoga ali para o povo adorar a Deus. Este homem foi até a presença de Jesus e ele lançou-se de joelhos na presença do Senhor. Lançou-se de joelho. E quando ele estava de joelho diante do Senhor, ele fez um rogo ao Senhor. Ele fez um pedido ao Senhor: Senhor, eu preciso que tu chegues até a minha casa. Eu preciso que tu vás à minha casa. Foi o rogo que ele fez. Foi o pedido que ele fez. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa. Ô, irmão, olha aqui uma coisa que eu quero lhe dizer. Presta atenção. Você já imaginou quantas pessoas que ali estavam e que queriam receber Jesus em casa? Você sabe, irmãos, que Jesus, nos 3 anos e meio de ministério dele, ele entrou aproximadamente somente em 12 casas. Por que será que ele fez isso? Por que será? Será que ele pensou assim: eu não posso ir na casa de um, de outro, não tem como. E se eu for na casa de um, se haver necessidade de eu estar lá, os outros vão dizer assim: ah lá, foi na casa do Zé, mas não vai na minha casa. Foi na casa do João, mas não foi na minha casa. Ah lá, foi visitar o Tião, mas não foi na casa do Pedro. Será que alguém iria pensar assim, iria falar assim? Será que alguém daquela multidão, quando ouviu Jairo dizer: vem comigo até a minha casa, será que alguém da multidão ficou com um pouco de ciúme e disse assim: quer ver que ele vai? Quer ver que ele vai? Quer ver que ele vai? Será que alguém disse assim: poxa, por que ele não vai lá na minha casa? Irmão, Jesus, amado, Jesus, ele não era um homem casado. Ele não tinha tempo com a família dele, não tinha filhos para cuidar. Ele era um homem inteiramente dedicado ao ministério, à pregação da palavra. E ele estava num corpo físico e não podia estar em 2 locais ao mesmo tempo, em 2 lugares ao mesmo tempo. Muito embora eu tenho certeza que muitos daqueles irmãos que estavam lá falaram assim: poxa vida, lá ele vai na casa do homem lá porque ele é dirigente da sinagoga, é um cara importante. Será que teve alguém que pensou assim? Será que teve alguém lá que pensou desse jeito, um pouquinho disso aqui,
um pouquinho de ciúmes ou qualquer coisa assim? Será que teve? E pensou assim? Jesus, irmãos, ele não podia, não tinha condição, ele tinha algo importante para fazer, ele se dedicava a semear a semente ao maior número de pessoas possíveis que pudesse estar ouvindo. Era um trabalho árduo, era um trabalho difícil. Quando ele recebe o convite do dirigente da sinagoga, o que é que o Senhor Jesus Cristo faz? Jesus sabe se a presença dele num lugar era um momento de urgência ou apenas para tomar um cafezinho. Não que isso não seja importante. Mas ele só ia nos locais e nos lugares aonde se fazia urgente a presença dele. Ele entrava na casa de pessoas onde se fazia urgente a presença dele, porque ele não podia estar em vários locais, em várias casas, no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia. Não podia, porque ele estava num corpo físico, sujeito ao tempo. Mas hoje não. Hoje ele pode estar na minha, pode estar na tua, pode estar na tua, pode estar na dele, pode estar na nossa residência. É só convidá-lo que ele vai. É só convidá-lo que ele vai se fazer presente. É só convidá-lo. Ele vai. E aí o que ele faz, irmãos? Ele desce, ele vai para a casa lá de Jairo. Está escrito aqui no versículo de número 20, de 42. Jairo expõe para Jesus o porquê do pedido. O porquê? Ele expõe, ele fala assim: porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Amém, irmãos? Olha o motivo: a filha dele estava à morte. E quando Jairo expressou isso, esse pedido para Jesus de descer com ele, de ir com ele até a casa, o Senhor já leu o que estava acontecendo. Já leu. Ele leu. E ele então se dispôs. E ele estava caminhando, e a Bíblia nos fala que o povo vinha junto, o povo vinha atrás. Oh, irmão, glória a Deus! Pelo povo que escolhe andar com Jesus, pelo povo que escolhe estar na presença de Jesus. É o povo diferenciado, é um povo separado, é um povo escolhido, é um povo redimido, é um povo lavado no sangue dele, é um povo que valoriza a pessoa dele e aquilo que ele fez por esse povo. Eu fico admirado, irmão, e no mesmo tempo assim, imaginando, pensando. Às vezes eu vejo um repórter, alguém, não precisa ser repórter, uma outra pessoa qualquer talvez, e chega e fala assim, pergunta: você crê em Cristo? Não. Você, irmão, se ele pergunta para 10 pessoas, são 9 respostas não, e uma resposta indiferente, vai embora, nem dá. Bem-aventurados sois vós, porque a fé não é de todos. Bem-aventurados sois vós, porque aprove ao Senhor escolher você e jogar a semente da palavra dele no teu coração, e você ser convencido pelo Espírito Santo para acreditar nele.
Isso chama-se privilégio. Privilégio, irmão. Chama-se privilégio. Privilégio. Não pense você que essas pessoas é algo além do sobrenatural não crer no Senhor. Irmão, são as pessoas mais decepcionadas da vida. Como é gostoso crer em Deus. E você sabe que a maioria das pessoas que respondem não, estão andando firme e forte, estão andando, mas conforme o tempo vai passando, e a correria do dia a dia vai sendo tirada da cabeça, e a pessoa então começa a analisar que o fim da vida dela está muito próximo. Aí então, essa pessoa vai dirigir melhor os seus pensamentos. E ele vai ver que naquela hora, só Deus poderá ajudá-lo. Só Deus poderá ajudá-lo. Só Deus poderá ajudá-lo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, Jesus está indo, nesse intervalo de Jesus estar caminhando, aconteceu algo que eu não quero parar para falar. Eu vou pular aqui para o versículo de número 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Irmão, era filha única do rapaz, e ele recebe agora uma notícia: não incomode mais ele não. A maneira de falar assim, não incomode mais o mestre, ele não precisa mais da presença dele não. Se ele pudesse fazer alguma coisa, ele teria condições de fazer enquanto ela estava viva, mas agora morreu, agora não adianta mais. Agora não adianta mais. Agora não adianta mais. Quer dizer, a esperança se foi. A esperança se foi. A esperança se foi. Você sabe, irmão, o soco que Jairo recebeu na cabeça dele? Hã? Você já imaginou o soco que esse homem recebeu na cabeça dele? Já imaginou, irmão? Hã? O soco que ele recebeu na mente, na cabeça. Logicamente, aquilo veio e arrancou lágrimas dos olhos dele. Ele começou a chorar desesperadamente. Era a única filha que tinha. Era a única filha que eu tinha. Era a única. Louvado seja Deus, que a tua situação não é pior do que esta. Porque para essa Jesus deu solução. E para a sua, com certeza, Ele vai dar.
Amém? Com certeza Ele vai dar. Com certeza. Quando eles estão, irmão, vê se tem cabimento, irmão, vê se tem cabimento. O homem recebe uma palavra tão violenta quanto esta, tão violenta, de arrancar o coração dele para fora. E sabe o que acontece, irmão? Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Tão somente creia, tão somente tenha fé. E ela será curada. Mas ela não está doente, ela já morreu. Ela não está doente, ela já morreu. A promessa que o Senhor me fez lá no começo, quando eu te convidei para a minha casa, é porque ela estava doente. O Senhor disse que ia comigo e ia curá-la. Mas agora ela não está doente, ela já morreu. Ora, e aí o Senhor chega para ele e fala assim: não tenha medo, não tenha medo, creia somente. Você acha que é fácil, irmão? Você acha que é fácil? Eu nem quero me colocar, pelo amor de Deus, no lugar desse homem. Não quero, de jeito nenhum, de maneira alguma, não quero. E você ouvir, e Deus que me perdoe o que eu estou falando, e de você ouvir essa palavra: não tenha medo, creia somente, como se fosse uma coisa qualquer. O Deus do impossível estava ali falando. Amém? O Deus do impossível estava ali falando. O Deus do impossível estava tomando a frente, falando para daquele que acreditava nele: não tenha medo. Não tenha medo. Continue crendo. Continue acreditando. Creia somente. Irmãos, Jesus estava exigindo fé de Jairo naquele momento. Continue crendo. Jesus estava exigindo a fé de Jairo naquilo que Jesus havia se comprometido com ele. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo, continue crendo, continue crendo, continue crendo, continue crendo. Fala para o teu irmão: continue acreditando. Fala para ele. Continue acreditando. Continue crendo. Continue. Eu não vou deixar você ir para a tua casa sozinho. Eu não vou deixar você ir sozinho. Eu não vou te abandonar nesse momento, não. Eu não vou te abandonar nesta hora, não. Eu me comprometi com você. Me comprometi com você. Tantas quantas promessas existem da parte de Deus. Tem Jesus Cristo, sim, por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Nosso Senhor vai com eles, irmãos, continua descendo, e eu fico imaginando, eu fico pensando, poxa, será que a casa de Jairo era perto?
Será que Jairo morava a algumas quadras dali? Ou será que a casa de Jairo era a 1 quilômetro de distância? Você já imaginou se fosse 1 quilômetro de distância? A cabeça de Jairo: minha filha morreu, continue crendo. Não incomode mais ele, a tua filha morreu, continue crendo. Aquilo dentro da mente dele, irmão, aquilo dentro da cabeça dele, você já imaginou? Hein? Já imaginou? Já pensou o conflito lá dentro? Terrível, não? Quando nós estamos passando alguns momentos terríveis na vida e que exige de nós fé para continuarmos confiando, e às vezes a gente tem aquele temor, quer crer no mesmo tanto, a fé é desafiada, quer continuar crendo na mesma hora, a nossa fé desafiada quer continuar crendo, e às vezes o nosso coração ali está um tanto quanto temeroso, e Jesus fala para Jairo: não tenha medo. Não tenha medo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele vê já aquele povo todo chorando. Ele era um homem muito querido, a esposa, a filha era querida da comunidade, e está lá aquele povo chorando, e chega Jesus. Ela não está morta, ela está dormindo. Começam a zombar dele. Irmão, imagine você, no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, e Ele ordenar, e os sepulcros se abrirem, e os sepulcros se abrirem, e os corpos daqueles que morreram há tanto tempo, que é pó, não é mais nada, e o Senhor, com o poder dele, fazer com que aqueles corpos sejam restaurados. Você já imaginou isso, irmão? Você já pensou nisso? Olha o poder que o nosso Deus tem. Olha o poder que o nosso Salvador tem. Olha o poder que o nosso Redentor tem. E isso que nós estamos passando de impossível, o que é para Ele? O que é para Ele? O que é para Ele? A Bíblia nos fala, e quando ele fala assim, as pessoas começam a rir dele. Não tinham fé. A pessoa que não tem fé, ela ri das coisas espirituais. Mas quem está perdendo é ela. É ela. E Jesus: não quero que ninguém entre comigo não, a não ser 3, Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da menina. Entram lá dentro do quarto. Nosso Senhor vê aquela menina deitada. E o que Ele faz, irmão? O que é que Ele faz? O poder de Deus sendo manifesto. Mas Ele a tomou pela mão e disse: aleluia. Menina, levante-se. Aleluia. Menina, levante-se. É o Senhor da vida falando.
É o grande Redentor falando. É o médico dos médicos falando. É aquele que tem poder sobre a morte falando. Eu não gosto de estar pregando, ter pessoas conversando, e a gente fala isso em todos os cultos. É ruim a gente ter que chamar a atenção, falar o nome da pessoa, mas a pessoa, só olhar para fazer sinal, a pessoa parece que não entende, então às vezes vai ter que falar o nome dela, e é chato isso, é chato, né? Então, irmãos, você não está prestando atenção numa mensagem como essa, pelo amor de Deus. Uma coisa de alavancar a nossa fé, que amanhã talvez você precise de uma fé como essa. Irmão, ele pegou a menina pela mão. Menina, levanta-te. Pegou ela. Você já imaginou a alegria dos pais ao ver que a menina... Você já imaginou, irmão? Você já imaginou? Já imaginou? Jesus levanta aquela menina e fala para a mãe assim, dá comida para ela que ela está com fome. Amém? A alegria invadiu, tomou conta daquele lugar. Que a alegria do Senhor invada teu coração, por ele ser o teu Salvador primeiramente, mas por ele ser também o médico por excelência, o abençoador por excelência, aquele que merece ser honrado, ser glorificado, ser exaltado, e em todas as circunstâncias ele é Senhor absoluto, ele é o Senhor. Amém? Jesus vai trazer a bênção sobre a tua vida. Aleluia. Bendito seja o Senhor.